Sabe, em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, aconteceu uma história de heroísmo que, sinceramente, parece coisa de filme. É a história de uma convicção, uma fé inabalável que foi testada no limite, no meio do campo de batalha. Olha esse número, 75. Ele parece um número qualquer, né? Mas não é. É essa estimativa de quantas vidas um único soldado conseguiu salvar numa das batalhas mais sangrentas da guerra. E o mais impressionante de tudo é o tempo. Praticamente todos esses resgates aconteceram em um único dia. Um dia, sob fogo inimigo constante. Mas o detalhe que, olha, define essa história toda, o fato mais inacreditável, é este aqui. Ele fez tudo isso completamente desarmado. Ele se recusou a sequer encostar numa arma. Pra gente entender, vamos viajar no tempo. A gente está em Okinawa, no Japão, em 1945. As tropas americanas tinham uma missão que parecia impossível: conquistar um penhasco de 120 metros de altura, super bem defendido, que ficou conhecido como Hacksaw Ridge. A citação oficial da medalha de honra que ele recebeu, nossa, descreve a cena de forma arrepiante. O soldado de primeira classe Desmond Doss, que era um socorrista, simplesmente não recuou. Ele ficou lá, sozinho, por horas, debaixo de uma chuva de balas, resgatando um por um dos seus companheiros caídos. E a coragem dele não parou por aí, não. Depois de ser ferido nas pernas por uma granada e ainda levar um tiro de sniper no braço, ele mesmo cuidou dos próprios ferimentos e fez questão que outros soldados em estado mais grave fossem resgatados primeiro. Dá para acreditar? Mas de onde vem uma bravura desse tamanho, né? Para a gente conseguir entender o que o Doss fez no campo de batalha, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá na infância dele, para entender a raiz de tudo isso. Essa é a grande questão, não é? O que deu a força para o Desmond Doss encarar a morte para salvar os outros, ao mesmo tempo que ele se recusava a lutar? A resposta, por incrível que pareça, está num momento bem específico da infância dele. A origem de tudo foi uma ilustração dos 10 mandamentos que tinha na casa dele. O pequeno Desmond ficava fascinado com a imagem de Caim matando Abel, que ilustrava o mandamento não matarás. Aquela cena o marcou de um jeito tão profundo que ele fez uma promessa para Deus. Ele nunca, jamais tiraria uma vida. E ele levou esse voto muito a sério, como uma direção pessoal da sua fé. Para ele, ir para a guerra não era sobre matar gente, mas sim sobre salvar vidas, exatamente como ele acreditava que Jesus faria. E foi por isso que ele se alistou como socorrista. Só que essa convicção tão profunda foi colocada à prova no segundo em que ele entrou no exército americano. As crenças dele bateram de frente e feio com as regras militares. Era um conflito total. De um lado, o exército mandava ele carregar uma arma, treinar com ela e trabalhar aos sábados. Do outro, a fé de Doss, que era adventista do sétimo dia, proibia matar e guardava o sábado como um dia sagrado. Eram dois mundos que não se encaixavam. E por causa disso, ele foi tratado como um ninguém. Os colegas de quartel tiravam sarro, jogavam botas nele enquanto ele orava. Já os oficiais viam ele como um problema, um covarde. A pressão para ele desistir foi absurda. Ameaçaram prender ele, levar para a corte marcial e até tentaram dispensá-lo, alegando que ele era mentalmente instável. A grande ironia da história é que foram justamente essas convicções que fizeram dele um alvo no treinamento que se tornaram a fonte da sua coragem lendária no campo de batalha. A jornada dele mostra uma linha de convicção que nunca se quebrou. A promessa que ele fez quando criança foi testada ao extremo pelo seu próprio exército. E no final, se transformou nessa coragem sobre-humana lá em Okinawa que o levou a receber a maior honra militar dos Estados Unidos. No final das contas, aquela luta para defender suas crenças contra todo mundo no quartel acabou fortalecendo ele de um jeito que nenhum treinamento militar conseguiria. Ele já tinha enfrentado o ridículo, a humilhação, a ameaça. O fogo inimigo era só mais um teste para a mesma convicção de sempre. E a história de Desmond Doss deixa essa pergunta no ar pra gente, né? O que é coragem de verdade? É a coragem de lutar e matar? Ou será que é a coragem de se manter fiel às suas crenças mais profundas, custe o que custar? Mesmo que isso signifique entrar desarmado no lugar mais perigoso do mundo.